o Dia Mundial do Doador de Sangue. É amanhã, sábado, dia 14 de junho, em um mês que é voltado justamente para essa campanha, o Junho Vermelho, buscando conscientizar a população sobre a importância desse gesto que salva vidas. Conosco, nesta edição do Manhã Bandeirantes, a doutora Jamile Cunha, médica hematologista do Grupo Sonhe, e que vai falar um pouco sobre a importância de ter um dia para lembrar a importância da doação de sangue. Doutora Jamile, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 5 minutos, a gente vai tentar restabelecer o contato com a doutora Jamile. Se estiver nos ouvindo, doutora... Bom dia, agora bom dia. Sim. Bom dia, doutora, tudo bem com a senhora? Oi, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O mês de junho não é escolhido à toa como o da campanha de conscientização, Junho Vermelho. Historicamente, as doações caem durante esse período. É o frio que afasta as pessoas das doações? Sim, infelizmente a gente tem realmente alguns períodos anuais que as doações tendem a cair, né? E o frio afasta as doações. Mês de férias também, às vezes as pessoas estão preocupadas em viajar e acaba que as doações ao Hemocentro diminuem bastante. E é importante pensar que nesse momento que as doações diminuem, também é um momento que às vezes acontecem mais acidentes por conta de mais viagens, então também existe um processo de mais necessidade de transfusões ao longo dos meses de festas e de férias, né? Então esse dia vem para a gente conseguir conscientizar a população que realmente é necessário manter essa quantidade de doadores presentes. Nath Luquezzi, doutora Jamile Cunha, médica hematologista do Grupo Sonhe, a nossa convidada de hoje no Manhã Bandeirantes. Eu acho que o que mais fica em torno da doação são os mitos. Então, como é que funciona a triagem antes dessa doação? Ela de fato é segura, doutora? Bom dia para você. Bom dia, Nath, tudo bem? Então, assim, gente, todo o processo relacionado à doação, ele envolve protocolos que visam tanto a segurança de quem está doando sangue, como de quem vai receber essa transfusão de sangue. Então, o processo de triagem, né, que exige uma entrevista àquelas pessoas maravilhosas que estão indo lá doar, primeiro a gente protege quem vai doar. Então, a gente se certifica que essa pessoa não tem nenhuma doença grave, que vai descompensar por conta da doação. Então, alguns pacientes que têm doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças neurológicas, eles são impedidos para doar por conta da segurança de quem vai doar, porque a gente tira um volume de sangue, então isso pode sim descompensar algumas doenças que o doador pode ter. Então, essa é a primeira triagem, a segurança de quem está doando. E o segundo objetivo da triagem é a segurança do receptor, né? Então, a gente tem algumas perguntas e alguns impeditivos que eles podem ser momentâneos ou definitivos, para que a pessoa que vai receber receba sangue com segurança. Então, a gente não evita, né, situações de risco, né? Então, por exemplo, de receber um sangue que pode estar contaminado com uma doença sexualmente transmissível. Então, existem alguns tipos de comportamentos que eles podem ser avaliados durante a entrevista, que aumentam o risco de você ter uma doença sexualmente transmissível, então esses doadores vão ser impedidos temporariamente ou permanentemente. Doenças infecciosas agudas, por exemplo, a pessoa está com gripe, está com Covid, isso é um impeditivo momentâneo, passando o período, né, da doença e umas semanas de segurança, essa pessoa pode ser reincorporada. Então, a triagem, gente, tem esse objetivo, proteger quem está doando e proteger também quem vai receber. Doutora Jamile, a estimativa, por exemplo, do Hemocentro da Unicamp é de uma queda de 30% nas doações no mês de junho. Isso também tendo como referência o mesmo período em anos anteriores. Quais as consequências para o sistema de saúde como um todo quando falta sangue no estoque para doação? Então, pessoal e ouvintes, assim, só para vocês entenderem, em quem que a gente usa sangue? A gente usa sangue, todo mundo já sabe, a pessoa sofreu um acidente, né? Foi lá
um acidente de carro, acidente de moto, foi grave para o hospital, esse paciente ele necessita, e normalmente necessita de bastante transfusão de sangue. Mas a gente também tem outras situações que exigem sangue, por exemplo, situações obstétricas, então pacientes que têm pós-parto, têm alguma intercorrência no parto, às vezes sangra bastante, precisa de transfusão. A gente tem situações dos pacientes oncológicos, então a quimioterapia por si, o tratamento, às vezes cai bastante as células sanguíneas e essas pessoas também precisam de sangue. E a gente tem situações, por exemplo, de reservas cirúrgicas. Então, tem alguns subtipos de cirurgias que é conhecido que elas podem ter um potencial de sangramento alto no intraoperatório. Então, as bolsas de sangue também são feitas para a reserva desses componentes para esses pacientes que irão operar. E quando a gente tem falta de sangue, tudo isso é impactado. Então, a gente prioriza sempre as urgências e emergências, mas, por exemplo, cirurgias são canceladas, tratamentos quimioterápicos podem ser adiados, questões obstétricas podem ser prejudicadas. Então, o sangue ele não é só utilizado nos casos de urgência e emergência, eles são com certeza utilizados e são as prioridades, mas o impacto do serviço como um todo, ele perde, né, muito com a falta de bolsa de sangue. E sem contar nos pacientes em UTI, os pacientes que já têm doença hematológica, que já são pacientes transfundidos ao longo da vida. Então, tem impactos em todos os setores. Centro cirúrgico, emergência, pronto-socorro, UTI, porque o hemocomponente é essencial, né? Doutora, e no momento existe algum tipo de sangue, algum tipo sanguíneo que é mais urgente? E só para o pessoal que está ouvindo a gente entender, quem doa para quem? Tá. Então, a gente tem alguns subtipos que são necessários à doação, porque eles são mais raros. Então, o grupo O negativo, ele é um grupo que tem menos pessoas têm esse subtipo, mas ele é um grupo muito importante porque ele é o doador universal. Então, quem é O negativo doa para todo mundo. Então, por ele ser mais raro, as doações quando caem, ele é o principal subtipo que vai sofrer nesse estoque crítico. Porém, os subtipos mais comuns, que é, por exemplo, o O positivo, ele no estoque crítico também é muito importante, porque como mais pessoas têm esse subtipo, então normalmente mais pessoas vão precisar dele também no estoque crítico. Então, para vocês terem uma noção, o O negativo é muito importante, porque em caso de emergências, a gente pode fazer hemocomponente O negativo para todo mundo, então ele é o doador universal, tá? Então, ele é o mais importante de todos. Mas os positivos, como são os mais comuns, também são os mais necessários. Então, hoje, a gente se encontra numa situação de estoque crítico, tanto de O negativo, como dos subtipos O positivo e A positivo. Doutora Jamile, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando neste momento na Rádio Bandeirantes e quiser ser um doador, qual o primeiro passo e onde pode procurar? Então, gente, o primeiro passo é a gente tem uma certa idade, né, que é permitido doar. Então, hoje a gente já tem a permissão de doar a partir dos 16 anos, com acompanhamento de um responsável, e a gente pode doar até os 69 anos, mas esse paciente já deve ter doado antes, até os 60 anos. Então, quem nunca doou até 60 anos, quem já doou até 69 anos. A gente precisa ter um limite mínimo de peso, que são 50 quilos. Então, tem que pesar mais de 50 quilos por conta do volume sanguíneo que é retirado. Você pode se direcionar a qualquer posto de coleta, tá? Que existe posto de coleta no hospital Mário Gatti, existe posto de coleta na Unicamp, no Hemocentro da Unicamp, portando um documento de identidade, estando bem alimentado, mas evitar comidas muito gordurosas ou alimentação muito copiosa, muito grande, e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Então, indo para o Hemocentro, você vai passar por uma triagem, uma entrevista, e aí, se você for apto, eles vão encaminhar você para a doação. Lembrando que a gente tem, né, atestado médico para o dia de doação, né? Então, você ganha um atestado médico daquele dia e sempre está bem hidratado. Nós conversamos com a doutora Jamile Cunha, hematologista do Grupo Sonhe, falando sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado amanhã, e o mês
dedicado à atenção com a doação, o Junho Vermelho. Doutora Jamile, muito obrigado pela sua atenção, um bom trabalho a você, a toda a sua equipe, um ótimo final de semana. Obrigada, pessoal, para vocês também. Vamos doar.